É só mais um amarelo. Um amarelo. Um homem que não tem nome. Um homem que é mais um João, que é um grilo. Um grilo, por ser serelepe, um amarelo, sem cor, mestiço. Esse homem nordestino típico, pobre. E por ser pobre, apagado, por ser o homem, como tantos outros, o Senhor foi chamado de amarelo. O Senhor foi chamado por toda a banca de acusação de amarelo. A devoção e o respeito ao homem que está sendo julgado, a vida que está sendo julgada aqui hoje, ela vai por água abaixo. Talvez, senhor João, por ser mais um homem pobre, mais uma pessoa simples, aquela pessoa de quem não se tem normalmente piedade. Eu remonto-me à história de um dos nossos conterrâneos, um nordestino desse como nós, um homem que por acaso tem alguma ligação com aquilo que nós vivemos hoje, um paraibano que veio parar no estado de Pernambuco, largando Taperoá e veio ancorar em Recife, e que certa feita, contando sua história, disse o brilhante escritor, contando de que quando nasceu seu pai governador na Paraíba, ele acabou por nascer coincidentemente dentro do palácio do governo da Paraíba. Nasceu então Ariano Suassuna dentro do palácio do governo da Paraíba. Muitos anos depois, já um escritor conhecido, volta Ariano à Paraíba para uma palestra. E então, convidado pelo governador para um jantar no palácio, Ariano, que não usava gravata, vai então sem a gravata à recepção no palácio do governo. E lá chegando, o guarda na entrada lhe proíbe o acesso. Ele diz: aqui o senhor não pode entrar, porque o viu sem gravata, enquanto todos os outros estavam muito bem trajados. Mas ele, homem simples que sempre foi, doutora Maria, não usava gravata. O guarda disse: aqui o senhor não pode entrar. E Ariano, como João Grilo, vivo de espírito como era, doutor André, então imediatamente responde: veja o senhor como é que são as coisas. É a segunda vez que eu venho aqui nesse lugar. Na primeira vez, hoje eu não posso entrar porque estou sem gravata. Na primeira vez aqui eu entrei pelado e ninguém disse nada. Os senhores vejam como alguém simples, que não tem aparentemente o acesso às riquezas materiais, é tratado no mundo. Que direitos o homem simples tem? Como o mundo ao nosso redor enxerga esse homem que é trazido a julgamento aqui perante os senhores? Alguém se compadeceu desse homem ao longo de toda a sua vida? Eu lhes pergunto, alguém em algum momento? Os próprios senhores que o trazem hoje a julgamento o chamam de amarelo, mulato. É um mulato. O amarelo representa o homem típico mulato, o mestiço, o nordestino sem cor, um homem de brilho apagado. João representa nós, cada um daqueles que não nasceu num berço de ouro, cada um daqueles que não teve as oportunidades na vida que normalmente são dadas às pessoas que tiveram o berço de ouro, o acesso à melhor educação, os melhores pais para a criação.
E João, excelências, perdeu seus pais tão cedo e tocou a vida com duas armas que normalmente restam ao pobre. E aqui, doutora Eliane, eu lhe digo que pode ser a minha arma, ou a da senhora. O que nos resta, tão somente, ao pobre, aquele que apanha e sofre na vida, aquele que é castigado pelas circunstâncias cotidianas, aquele a quem falta a oportunidade, o que lhe resta é tão somente a fé em um amanhã melhor, a fé, doutor Roberto, que possibilita que esse homem continue vivendo, a esperança do verbo esperançar, não é apenas a esperança do verbo esperar, porque esperar, durante toda a vida o pobre espera. Ele espera que venha chuva para que a roça lhe renda, ele espera que haja oportunidade, ele espera que um novo político venha para mudar a realidade ao seu redor. Ele vota com a esperança de que aquele já não mais tirará o que é seu, mas lhe dará o que é de direito. Mas isso por vezes não acontece. Esse homem, então, tem uma segunda alternativa. Ainda tomado pela fé, acreditando, mas necessitando se alimentar e sobreviver dia a dia e passar por todos os impercalços que existem, doutora Thaís, a esse homem resta tentar usar aquilo que a natureza lhe propiciou, a inteligência que veio do Pai do céu. Se fosse o talento para música, ele poderia tocar e ganhar o seu trocado. Se tivesse a oportunidade de estudar, talvez esse homem fosse uma nova porta a se abrir para tantos outros que têm oportunidade, que não têm a oportunidade. Mas como não tem a oportunidade de estudar, como não lhe é dada a chance, ou pelo menos minimamente um teto para se abrigar debaixo, ele vive de favor. Ele passa a andar pelas ruas. E situações como essas são sempre muito vividas, muito repetidas pelo mundo afora, no nosso cotidiano. É o que nós mais vemos, excelências. E aí, doutor Augusto, eu lhe diria: poderá vossa excelência julgar as oportunidades que a vida tirou de João? Os senhores estão julgando o homem que usava da esperteza, que usava da inteligência que o Pai do céu lhe deu para salvar a própria vida ou para forrar o próprio bucho? Os senhores estão julgando o homem que resolveu, em dada oportunidade, tentar angariar dinheiro da forma como sua esperteza lhe permitia, com a mulher que lhe maltratava diariamente, a mulher do padeiro, que o valorizava tão pouco, e até o próprio marido, como disse em seu depoimento, que ela se entristece com a morte da cachorra, mas do marido nem tanto. Ela chora quando fala da cachorrinha, mas o marido, como ela dizia, era aquele traste. O padeiro que contratou 2 pelo preço de 1, João e Chicó, pagando o preço de 1. E João tentava inverter a vantagem. Dizia: o senhor contrata 1 que vai trabalhar por 2. Se contratar 2, vai trabalhar por 4, mas vai receber o salário de 2. E o padeiro aceitou justo. Os 2 estavam recebendo míseros centavos. Ou nós falaríamos do julgamento do sacerdote? O julgamento do sacerdote, doutora Eliane, que colocava João para trabalhar na igreja e lhe tomava as moedas que ele angariava com a exposição dos filmes na igreja, porque dizia que eram doações para a diocese.
João era esse esperto que ao final sempre perdia para os mais fortes do que ele? Ou dizer que o major Antônio Moraes, andando em um cavalo, ameaçava chicoteá-lo se ele não saísse da frente? E por quê? Porque João é nada, doutor Roberto. João é só mais um amarelo. Isso me remonta a uma época, durante um período atrás que nós vivemos, que nós conhecemos em muitas oportunidades nos nossos livros de história, que tratava sobre uma figura emblemática. Talvez os senhores já tenham ouvido falar em uma figura conhecida, uma figura conhecida de todos. Talvez, como eu, os senhores não tenham tido a oportunidade de apreciar qual o significado dessa palavra, mas hoje eu lhes darei o significado dela. Aos que já conhecem eu repetirei, aos que não conhecem eu brindarei, para que entendam o que de fato significa. Porque João, com a sua esperteza, com a capacidade que teve, não de passar alguém para trás, não de levar vantagem, porque João, ao longo da vida, não pretendeu levar vantagem. Causa espanto aos senhores? Causa espanto aos senhores. João não pretendeu levar vantagem. Ao longo da vida, João teve como única ferramenta a sua inteligência para tentar inverter a desvantagem que existia contra si. A desvantagem trazida pela vida, pela falta de oportunidade, talvez pela falta de um trabalho digno, sem que fosse ele explorado. E diante de todas essas circunstâncias, repito, me rememora uma figura que foi criada ainda durante o período da Revolução Industrial. Naquele período, excelências, nós tínhamos homens que vinham do campo. Os homens que vinham de campo e vinham viver nas ruas das grandes cidades, e lá não achavam oportunidade de trabalho. E pelas ruas perambulavam e pediam às outras pessoas, a qualquer um na rua, que lhe desse uma roupa emprestada, dada, um resto de roupa, um farrapo. Essas pessoas eram chamadas a receber roupas que eram maiores do que seu tamanho. Essas pessoas tinham que usar calças que eram mais curtas do que o corpo, ou sapatos que eram maiores do que os pés, e bebiam para afogar as mágoas. E nessa bebida, eles, jogados ao vento, jogados à rua e à sarjeta, caíam pelas calçadas. Esses homens de palha, e caindo pelas calçadas, batiam com o rosto no chão e por vezes ficavam com os narizes vermelhos. E do nariz vermelho, a falta de higiene, a falta de possibilidade, a falta de acesso mínimo à higiene pessoal, eram barbas compridas, cabelos esvoaçados, porque se não tinha dinheiro para comer, muito menos ainda para cortar. E o homem que se criou a partir dessa figura cômica, da qual todos riam quando caía, doutora Maria, o homem de palha, o homem de paglia, criou então a figura da qual nós tanto rimos, a figura do palhaço. Um homem que é graça para os outros, para os que podem, que vira motivo de chacota, de desdém, de desrespeito
Por que ninguém o respeita? Porque João, igual a tantos homens como esses que viviam pelas ruas, é só mais um amarelo. João não é mais do que um amarelo. E ele não precisa ter sobrenome. Ele precisa ser apenas um grilo. Um grilo que se espanta, que se faz correr de onde se incomoda. Esse homem, a quem não se enxerga a essência, a quem não se enxerga a história, a que as pessoas não respeitam, meus caros juízes desse dia. Ao julgar o homem e a atitude, se os senhores estão aqui hoje para julgar o fato, lembrem-se de tudo que foi trazido pelos meus colegas, de tudo que lhes foi dito. João não agiu em prol de tirar a vida de alguém. João reagiu para não perder a própria vida. Não há dúvida quanto a isso. Não há um questionamento quanto a isso. E de todas as percepções possíveis e imagináveis, entender que João, agindo para inverter a desvantagem que a vida trouxe contra si, era um criminoso habitual, eu mato a primeira possibilidade de um homem pobre sobreviver, que seja utilizando da própria inteligência para inverter as desvantagens, as faltas de oportunidade que a vida trouxe para si. João, diferente do que foi dito pelo Ministério Público, foi massacrado durante todo o tempo. O major Antônio Moraes lhe ameaçava passar por cima com um cavalo. Enquanto isso, o padeiro e a mulher faziam de João e Chicó seus empregados e quase escravos, com jornadas desgastantes de trabalho na padaria e lhes dando os restos de comida para comer, que eram tão restos e eram tão míseros, que dizia o próprio João que a cachorra da mulher do padeiro comia bife passado na manteiga, enquanto João não tinha direito a tirar um pedaço de pão para que o padeiro não percebesse. João, o homem que é acusado hoje de um homicídio, de duplo homicídio, de tirar a vida de duas pessoas, teria talvez o direito de se defender. Mas João é só mais um palhaço, só mais alguém engraçado, alguém que se ri quando cai pela rua, alguém que se ri quando vê jogado na sarjeta, alguém que nós rimos e até desviamos o caminho da calçada para não pisar em cima, mas que não vai mudar nada em nossa vida, que não faz diferença, porque João é só um amarelo. Mas, excelências, eu lhes trago que esse homem que aqui está carrega consigo a fé que rege, que é típica do pobre que sofre, seja ele sertanejo, ou seja ele um gaúcho, ou seja ele um mineiro, seja ele qualquer homem. As barreiras da defesa, da possibilidade de salvaguardar a própria vida, a própria existência, elas não respeitam fronteiras de estados, de regiões, de países. O direito é um só, é o direito de sobreviver. E curioso, me parece, o que traz o Ministério Público quando faz seus apontamentos, porque nesse momento o Ministério Público diz que Severino de Aracaju foi o homem que subiu ao céu e tinha, segundo disse o próprio Ministério Público, sim, absolvição divina, porque era louco, era inimputável. Severino e seu cabra tinham licença para matar do próprio Nosso Senhor. Mas João não tem licença para se defender, pelo menos não do Ministério Público. E permitam-me corrigir uma inconsistência trazida pela douta banca do Ministério Público, quando disse que o Senhor, nosso Pai,
ele próprio, ao julgar João, disse: não há defesa para você. Senhoras e senhores, João passou a ter defesa. João passou a ter defesa porque até então, quando o Senhor dizia, só havia contra ele, doutora Eliane, a acusação. Doutora Eliane, não havia ainda a defesa. Mas João pugnou. Naquela oração que é típica de nós, homens de fé, mulheres de fé, doutora Thaís, João orou a advogada que não é paga, a advogada de todos os pobres. João pediu em sua defesa que viesse a si e para lhe defender. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A nós degradamos os venerados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. És, pois, advogada nossa. És, pois, advogada nossa. Foi tua advogada. És, pois, a Nossa Senhora, a advogada que te socorreu em algum momento, João. De joelhos sobre o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem pra carregar a nossa cruz. João foi só mais um homem que tem o direito que nós todos podemos ter. Aquele que se socorre da fé, do pedido e da esperança de que algo milagroso aconteça em sua vida. João usou a única ferramenta que verdadeiramente o homem que não tem recursos pode usar: a sua inteligência para crescer. E trago como exemplo aquele que foi trazido pela própria representante do Ministério Público, filha de 2 pobres, que hoje aqui está, graças à sua inteligência. Por sorte de sua vida, a doutora não cruzou com Severino de Aracaju na metade do caminho, pois se o fizesse, certamente a doutora hoje estaria se valendo de algum desses modestos advogados e estaria numa cadeira diferente. Aqui nós temos a percepção, como a inteligência de todo homem simples, doutora Maria. Eu diria aos senhores e senhoras que essa fé que nos resguarda, essa fé que nos salva, que nos dá coragem de enfrentar todo dia, João, é a que torna você, ou lhe dá a possibilidade de ser mais do que um simples amarelo. Dizia o poeta Zé Cardoso que era um homem simples, doutor Augusto, e que não tinha estudos. E desvalorizado e desrespeitado, como João sempre foi, um dia numa cantoria, fazendo aquilo que era o dom que Deus tinha lhe dado. Doutora Eliane foi atrevidamente desrespeitado por um poeta
que qual os membros do Ministério Público aqui presentes hoje, qual os nossos colegas de defesa eram doutor, mas o poeta Zé Cardoso, ao ser desrespeitado e sofreu o desdém de um poeta que se valia do diploma para dizer: eu sou doutor e você é analfabeto, Zé Cardoso. Zé Cardoso se valeu, como João, da própria inteligência e respondeu ao poeta Sebastião: aprendi a cantar sem professor e com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exibindo seu diploma de doutor? No congresso que eu for competidor, vou ganhar de você de 10-0. Meu amigo, eu vou ser muito sincero: se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta, eu sou porque Deus quis, mas ser doutor, não sou porque não quero. A beleza dos versos de Zé Cardoso nos ensina que é um direito de todos ter o respeito. Nós temos que respeitar o direito de todos. Nós temos que respeitar, antes de mais nada, excelências, o direito à vida. E só há uma condição em que esse direito pode ser desrespeitado: quando você tira a vida do seu semelhante para salvar a sua própria. João viveu essa realidade e tirou a vida de 2 pessoas porque sabia que não seria possível sobreviver, porque já estava ele mirado para a morte naquele mesmo instante. Esse foi o fato. Isso é algo que não se pode negar. Isso foi trazido pelos meus colegas, foi exposto aos senhores pormenorizadamente, foi trazido por todos os depoimentos que foram ouvidos aqui hoje e durante toda a instrução. João não era um assassino, João não era um matador, João era um homem de fé. Por tudo o que é trazido hoje aqui aos senhores, eu lhes peço, observem. João passou a vida inteira, doutor Augusto, e nunca usou uma arma para matar ninguém. Enquanto sua inteligência lhe permitiu, ele usou-a como a única arma que possuía, a única necessária, doutor André. Mas quando as armas contra si eram rifles e balas, João não teve outra alternativa. E assim, João não agiu, mas reagiu. Os senhores hoje têm o conhecimento sobre os fatos, sobre tudo que foi narrado. Não há que se questionar. Os senhores viram aqui hoje toda a situação de um homem que durante toda a vida foi injustiçado. O Ministério Público, em suas alegações, trouxe apontamentos que beiram a verdadeira loucura, quando não dizer a maldade. Não à toa João dizia que até o momento em que lhe apareceu aquela mãe rogada, só havia o diabo lhe acusando. E não é mal João dizer que aquele diabo era uma mistura de tudo que ele não gosta, porque é delegado de polícia, promotor, essa é a questão. Porque aponta o dedo para o homem naquele momento e não lhe deu a oportunidade de ouvir o seu lado, pobre João. Mas ele veio hoje dizer para os senhores, veio dizer através das palavras desses que vos falam. João teve a oportunidade de salvar a própria vida de Chicó e de salvar a linda Taperoá, o povo dessa sua terra, e nós o condenaremos por isso? Nós não teremos piedade de João? Eu lhes pergunto, os senhores considerarão que a vida de João não vale o esforço de tê-la salvado, tirando a vida de quem tentava contra si, tentava contra João? Os senhores tirarão o direito desse homem de se defender? Porque João não é um coronel, doutor Augusto? Ou talvez, doutora Maria,
porque João não seja um sacerdote? Eu perguntaria então: será, doutora Leidiane, que eu não permitirei, porque jogá-lo numa prisão seria um ato de justiça? Porque ele não vai fazer diferença na rua? É só mais um amarelo? É só um amarelo? Por tudo o que lhes é trazido hoje, eu lhes destaco: certa vez ouvi uma música, um poema, salvo engano, do Quinteto Violado, e esse poema acabou se vertendo em uma frase de um personagem famoso de um programa televisivo. Um homem que não era um João, mas era um Tião, que não era um grilo, mas era um galinha. João, grilo, talvez dissesse a mesma frase que um dia disse Tião Galinha. Quem trabalha e mata a fome nunca come o pão de ninguém. Mas, excelências, aquele que tem mais do que come sempre come o pão de alguém. Aquele que julga a dor do outro talvez julgue com desdém e não entende o que passa, o que sofre quem a tem. E João foi esse homem que perdeu o seu pão para aqueles que foram mais abastados sempre e que não lhe deram oportunidade. Os senhores estão aqui hoje, excelências, para julgar um fato. Indiscutivelmente, os senhores estão para julgar um fato. Repito, João nunca buscou tirar vantagem, mas tão somente inverter as desvantagens que a vida lhe deu. O papel dos senhores hoje é enxergar que um fato não pode ser julgado. Não há fato sem atores. Nós não estaríamos aqui se não houvesse uma vítima, ou mais de uma. Nós não estaríamos julgando esse que hoje é o réu. E destaco a vossas excelências que para que se julgue o fato, é preciso que se entenda o contexto em que esse fato está inserido. E se os senhores julgam o contexto em que ele está inserido, precisam enxergar a trajetória de vida de João e das vítimas. E pensem que num embate onde uma vida seria ceifada e a outra preservada, qual dessas vidas valeria a pena? E sempre, repito, doutor André, é importante considerar, doutora Leidiane, que se fosse eu, ou se fosse o senhor, doutor André, nós teríamos o pensamento de que minha vida vale mais. Mas não só porque eu não sou mais um simples amarelo, porque toda vida tem o direito de ser preservada. João preservou a sua. E os senhores, se por algum momento, se por alguma razão, ainda que distante, vislumbrarem a possibilidade de desconsiderar tudo aquilo que foi exposto pelo nobre doutor Zanoni, se vossas excelências deixarem de considerar tudo aquilo que foi trazido e pontuado com base na lei pelo doutor Jader Marques, se os senhores não perceberem os números e as estatísticas que mostram essa realidade dura que vivem homens como João e que foi trazida pelo doutor Fabiano Lopes, se os senhores desconsiderarem toda essa realidade que se liga aos fatos, se os senhores desmerecerem todo o depoimento e toda a prova juntada aos autos, se os senhores esquecerem tudo isso, não esqueçam
que ainda estão julgando um homem. Os senhores não estão julgando os pedaços de papel que lhes foram apresentados. Os senhores estão julgando uma vida. A vida de João Grilo. A vida de um homem que deve ser enxergado mais do que simplesmente mais um amarelo. Se os senhores entenderem que o fato é reprovável, excelências, por clemência e piedade, pela vida e pela trajetória de João, ele já pagou ao longo da vida todas as dores e todos os pesares. João sofreu as dores desde a infância, como disse a advogada nossa. João penou e viveu sozinho, com fome, com frio, exposto ao tempo. João não é só um palhaço, não é só engraçado. João é de trajes como eu, poderia sê-lo, como qualquer um de nós poderia estar aqui, se um dia tivesse que defender a própria vida. Se os senhores ainda assim condenam o fato, excelências, absolvam o homem, absolvam João Grilo. Os senhores serão perguntados de toda sorte. Os senhores, por toda a história de vida de João, o condenam. E João, que antes pediu pela salve rainha, ei, pois, advogada nossa, ei, pois, advogada nossa, ei, pois, a advogada que é nossa. Nessa hora bendita e santa, devemos suplicar a Virgem Imaculada dos enfermos e curar. Pra carregar a nossa cruz, pra carregar a nossa cruz. E quando a mãe de misericórdia não puder defendê-lo, aqui na terra dos homens, quem o defende somos nós, João. E quem o julga são esses homens que agora olham para você. Aos senhores, João pede o que a vida inteira pediu aos céus: Senhor, senhores, senhoras, tenham piedade. Agradeço. Doutor juiz, só uma questão de ordem. Eu gostaria aqui parabenizar o trabalho, esse teatro que vocês fizeram aqui, mas que Vossa Excelência explique ao Conselho de Sentença e aos presentes aqui, e no Tribunal do Júri não existe isso, não. Doutores, a quem eu vou precisar falar agora, tá bom, doutores? A quem nos assiste, nós saímos totalmente do script normal de um júri. Francamente, não que tenha me incomodado, eu acho que o momento não é.
travado, enclausurado no rito processual. Confesso que me pegou de surpresa, mas em homenagem à arte, em homenagem a toda a dedicação dos artistas, não houve qualquer obstáculo, mas os senhores na atuação lá fora, por favor, contenham-se. Contenham-se. Bom, dito isso, nós passaremos ao momento final, pelo menos do nosso trabalho. Eu confesso, eu vejo o professor Wagner ali, que eu não sei ainda onde é a sala secreta, qual é a capacidade, se nós iremos levar representantes do Ministério Público, 1, 2... Pronto. Então, eu fui informado que um representante do MP e um representante da Defesa. Bom, nós iremos fazer agora a votação de modo simplificado. Eu irei questionar os senhores jurados uma única vez e uma única pergunta, que será: o senhor e a senhora jurado, jurada, absolve o acusado? E essa resposta vai englobar todo o nosso julgamento. É bom dizer que, se fosse lá no fórum, nós iríamos questionar diversas coisas. Se houve distração, se houve falta de defesa, se houve motivo torpe. Por simplicidade, nós iremos fazer uma única pergunta, inclusive para os dois acusados, que é essa. Enquanto nós fazemos esse procedimento, a organização irá fazer os trâmites burocráticos e, salvo engano, inclusive anunciar o júri 2021. Então, eu suspendo por hora, convido os senhores 7 jurados à sala secreta, juntamente com um representante do MP, um da Defesa e os oficiais de justiça que me ajudam. Senhores, em virtude do horário já um pouco adiantado, eu tentarei ser didático e, ao mesmo tempo, breve. O que nós fizemos foi colher a votação. Posto isso, cabe a mim, como juiz-presidente, redigir a sentença e ler aos presentes, publicar também aos presentes, para que, havendo recurso, já haja aí o início do prazo. Eu tenho certeza que, após a prolação da sentença, todos irão às suas casas descansar, e eu não poderia, então, antes de ler a sentença, falar a minha extrema felicidade de ter visto a cultura nordestina brilhar como brilhou aqui hoje. Brilhou a acusação, brilhou a defesa e brilhou, sobretudo, a cultura. Já são 9h22, vejo ainda tantas pessoas nessa sala, com toda certeza para esperar esse resultado, porque foi uma arguição bacana pela manhã, nós tivemos brilhantes argumentos, e eu desejo profundamente que isso tenha despertado nos senhores o desejo, principalmente, de estar na bancada do MP, de se desafiar com essa profissão maravilhosa, ou essa bancada tão difícil de atuar, que é a defesa. Ser juiz eu nunca recomendo. Eu até brinco, se minha filha fizer direito, eu fico brincando com isso, vai sair de casa logo. Isso é uma brincadeira que eu costumo fazer, porque realmente a gente sabe as angústias da profissão, a arte de decidir não é fácil.
chegar em casa esse horário, passar dias em júri, para quem trabalha, é ato comum. Agora, em período eleitoral, a paz também não reina. Então, a gente, às vezes, deixa de desejar aos nossos filhos essa vida que nós levamos. Bom, mas fazemos com muito orgulho. Eu tenho certeza que todos nós nascemos para estar aqui e aqui estamos. Por último, agradecer e dizer ao professor Anderson, eu não sei onde ele se encontra, que nos ouça de longe. Anderson, seja forte. Você realizou sonhos, você transbordou. Acho não, tenho certeza que nossa cidade, tão bem conhecida pelo vale, pela uva, pela manga, ganha hoje lá de fora dezenas de pessoas que já querem conhecer Petrolina, já estão se apaixonando por Petrolina. Mas volto a dizer, seja forte, porque o nordestino é forte. Senhores, peço que todos fiquem em pé, por favor, para a leitura da sentença. Bom, como a sentença, normalmente as pessoas vão procurar seus abrigos e suas motivações, doutora, eu peço que brevemente a doutora faça suas últimas considerações, eu acho que é mais oportuno. Eu gostaria de agradecer ao doutor Helder novamente, a bancada da defesa, a bancada de acusação, meus colegas, aos senhores estudantes. Fico muito feliz em participar e sempre participarei desses eventos. Mas como bem pontuou o doutor André, bem como pontuou o doutor Helder, nós temos a obrigação de cumprir o que determina a lei. O julgamento obedece a ritos. Ritos são obedecidos. Somos fiscais da lei. Então, você, estudante, tem que observar o que você está absorvendo diante do que você está aprendendo na sua faculdade, com os seus professores, com você mesmo, com sua consciência, com sua lealdade. Parabéns, Anderson, por esse projeto. Estou feliz, como disse, de participar aqui desse projeto. Esse projeto engrandece qualquer profissional do direito. Qualquer profissional do direito iria querer participar desse projeto e quer participar desse projeto. Então, eu me sinto muito honrada, como meus colegas também, de participar, independentemente do resultado. Porque resultado de julgamento, doutor Helder, é a sociedade que escolhe. É a sociedade que diz o que quer. Se quer absolver, se quer condenar. São os valores que a sociedade impõe. Ela é quem diz. Isso eu acho importante falar. A sociedade escolhe. E é por isso que o Instituto do Tribunal do Júri é o Instituto Democrático do Poder Judiciário. Muito obrigada a todos. Aos advogados, mais uma vez, muito obrigada. João Grilo, você se comportou como um verdadeiro réu. Doutor Zanoni me pediu 30 segundos. Eu os concedo, realmente peço brevidade.
sem mais delongas, até compromissado com breve, eu gostaria de agradecer sobremaneira essa acolhida aqui em Petrolina. O pessoal é muito afável, os advogados, a organização. Gostaria então de deixar aqui o meu reconhecimento, o meu abraço. Estou lá em Minas Gerais, estou lá na minha querida Contagem, na região metropolitana, esperando todos vocês de braços abertos, e se Deus nos permitir, juntos, ainda teremos a oportunidade de comer um legítimo pão de queijo mineiro com um cafezinho. Agradecer e também enaltecer aqui o trabalho desenvolvido por todos os promotores de justiça. Como eu falei, mandaram aqui os melhores, a fama de todos, o nome precede a pessoa de cada qual, e bem medido e bem pesado é uma banca de muito peso. Então eu gostaria de parabenizar. Aqui é um campo dialético e os embates ficam aqui. Eu sempre falo para os meus alunos que o que acontece no júri fica no júri. Agradecer a Vossa Excelência e também parabenizar pela brilhante condução dos trabalhos. Os meus colegas advogados, também a paciência, pedindo já a vênia pelo meu excesso, mas o João merecia. Obrigado, viu, Excelência? Eu não citei as pessoas mais importantes de hoje, pelo menos aqui, porque nós ficamos na sala secreta e eu tive a oportunidade de agradecer, mas faço publicamente também aos senhores jurados. São os senhores, com toda certeza, os mais importantes do dia de hoje. Senhores, o senhor João Grilo, já qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, cumulado com o artigo 29 e também 62 do Código Penal, sob a acusação de ter, na data narrada na denúncia, em Taperoá, levado à morte das vítimas Severino de Aracaju e Cabra. Hoje o réu foi submetido a julgamento nesse tribunal, observando as formalidades que o ato requer e, sinceramente, também umas que não requer, mas que você, telespectador, merecia ver. E volto a dizer, o profissionalismo dos profissionais que aqui estavam também tinha que ser mostrado. Nos debates, o representante do MP, os representantes ou presentantes, como se queira melhor falar, requereram a condenação do réu nas penas daqueles artigos já citados do Código Penal. A defesa, em suas explanações, requereu a absolvição, notadamente pela excludente da ilicitude pela legítima defesa, também clamando, pedindo a clemência dos senhores jurados. Em reunião secreta e por maioria de votos, o egrégio Conselho de Sentença, respondendo ao quesito proposto, qual seja o senhor e a senhora jurado, absolve o acusado, sendo que esse pedido, essa pergunta não recebeu qualquer indagação, não recebeu qualquer impugnação do MP ou da defesa, os senhores jurados, por maioria de votos, absolveram o réu das imputações que lhe foram dadas.
Vocês são cheios de surpresas, hein? Bom, pessoal, me foi pedido a palavra pelo acusado João Grilo. Eu aqui irei passar o microfone, não para o João Grilo, mas para o profissional, brilhante profissional que esteve conosco. Faça suas despedidas, por favor, o microfone é todo seu. Vou fazer como João Grilo primeiro. Obrigado, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite e a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada e a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, mas hoje sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Obrigado, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. Agora vou falar como ator e diretor de teatro. Para a gente do Teatro Popular de Arte foi uma satisfação muito grande esse convite de Wagner para participar, trazendo a arte e a cultura para esse processo pedagógico e jurídico que vocês fizeram. Muito obrigado. Pessoal, a gente encerra nossa sessão até 2021.